Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Todo mundo? Como que vocês estão? Vamos fazer mais uma aula hoje? Hoje a gente vai falar do capítulo 5, beleza? Já projetei a minha tela aqui para vocês. Já vou colocar minha apresentação, tá? A camiseta que eu tô hoje, ó, Marvel. Hoje eu tô de Marvel, tá? A série do Loki tá, ó, pesada. Só deixa eu colocar para reproduzir aqui a apresentação. A gente vai começar, tá, pessoal? Até escrevi um recadinho na caneca aqui para. Bom, olá todo mundo. Hoje é a aula 4, assíncrona, tá? A gente vai falar do capítulo 5, de Introdução à Economia. E o capítulo 5 fala sobre elasticidades. Eu sou o professor da Cineto, professor da UFRA. Bom, elasticidades. É o capítulo mais difícil dessa primeira parte. Igual eu falei para vocês, é um somatório de conteúdo, né? No primeiro capítulo a gente viu uma coisa, aí no segundo capítulo a gente viu uma coisa a mais, um passo além. No terceiro, um passo além. No quarto, um passo além. E no quinto, um passo além, né? Por isso que é uma construção o conteúdo dessa primeira parte toda, tá bom? Então a gente vai ver aqui elasticidade e suas aplicações, elasticidade e preço da demanda, a variedade das curvas de demanda, elasticidade e preço da oferta e as variedades da curva de oferta, tá? Na outra aula, na aula da semana que vem, a gente vai continuar com o assunto de elasticidade, só que eu vou resolver alguns exercícios, vai ser alguma coisa mais prática, tá? Mas o conteúdo teórico de elasticidade é essa aula de hoje que a gente vai ver. E é o último assunto, lembrando que é o último assunto da primeira parte, tá? A nossa primeira NAP está chegando e é o último assunto que eu dou dessa primeira parte. Então, façam os resumos, façam os fichamentos, estudem, façam a lista que já está com vocês, tá? Para chegar na hora da NAP, você conseguir resolver a prova e tá tudo bem. Beleza? Bom, recapitulando o que a gente viu no final da última aula. Qual foi a última coisa que a gente viu no final da última aula, tá? Vou aqui ter um slogan no Telecurso 2000 só para dar um teatro. Bom, quando a gente viu na última aula que a gente viu sobre mudança no equilíbrio das duas partes, né? Então, uma onda de calor e o furacão acontecem no mesmo verão, ou seja, desloca a curva de demanda porque a onda de calor fez aumentar a procura por sorvete, a demanda por sorvete, e desloca para trás a curva de oferta porque o preço do açúcar ficou mais caro ao mesmo tempo, tá? Lembrando que a gente já viu isso. Então, aqui, a mesma historinha, ela é contada da mesma forma, só que ela causa dois impactos diferentes. Aqui no caso A, essa mesma historinha de aumento da demanda por sorvete, e diminuição da oferta por causa do preço do açúcar, teve dois efeitos aqui diferentes, tá? No caso A, o preço do sorvete aumentou e a quantidade do sorvete aumentou. O preço foi de P1 para P2 e a quantidade foi de Q1 para Q2. Então, o novo equilíbrio virou esse. A mesma história, contando a mesma história, teve um resultado diferente, em que o preço aumenta e a quantidade cai. Então, a demanda deslocou de D1 para D2, o preço subiu, de fato, para P2, só que a quantidade ofertada reduziu, né? A quantidade era Q1, ela foi para Q2 atrás aqui, ó. Então, o novo equilíbrio virou esse. Aí eu pergunto para vocês, mas se a gente contou a mesma história, se a gente viu o mesmo impacto, por que a gente consegue resultados diferentes? Por causa da inclinação da curva, por causa da o que a curva consegue fazer, né? A inclinação da curva e o impacto que a curva causa, a magnitude do problema, né? Nesse caso, a demanda por sorvete, porque ficou mais calor, e expandiu muito a demanda por sorvete. Eu fui de D1 para D2 aqui, ó. Foi assim, aumentou o calor, as pessoas estão demandando muito mais sorvete. E o preço do açúcar reduziu a oferta para trás, mas reduziu bem pouco. Nesse segundo caso, é a mesma história, só que com impactos diferentes, tá? Então, a demanda por sorvete aumentou do mesmo jeito, só que aumentou bem menos. As pessoas gostam de sorvete, mas nem tanto. Porém, o impacto da redução da oferta por causa do preço do açúcar reduziu muito. Então, a mesma história foi contada do mesmo jeito e ela causa impactos diferentes por causa da magnitude do problema. Agora, a gente vai ver que a mesma coisa pode acontecer, igualmente aconteceu aqui, a mesma história
dando impactos diferentes. Por quê? Por causa da elasticidade. O que é elasticidade? É a inclinação da curva, é a sensibilidade da curva a algum problema, tá? Porque a gente só deslocava a curva para frente, para trás, a oferta para trás, para frente. Agora não, agora a gente trabalha na inclinação da curva, tá bom? Por que podem acontecer os dois possíveis diferentes dados na mesma história? Os dois possíveis cenários diferentes dados na mesma história. Porque as curvas de oferta e demanda possuem elasticidades diferentes. Esse é o tema da aula de hoje, tá? Toda vez que eu falar elasticidade, muda na sua cabeça, faz uma chavinha na sua cabeça, mudando o termo elasticidade para inclinação ou para sensibilidade, tá? O que é mais elástico é mais sensível. O que é menos elástico é menos sensível. E o que é o sensível? Um pequeno impacto causa um grande resultado. Isso é muito sensível. Eu trabalhei um pouquinho em alguma coisa, eu mexi um pouquinho numa variável e afetou muito a outra. Isso é sensibilidade, tá? Inelástico, não sensível, insensível. O que é? Uma grande alteração, eu mexer grandemente em alguma coisa e afetar bem pouco o resultado final, tá? Então, esses são os conceitos de elasticidade que a gente vai ver nessa aula de hoje. O que é elasticidade? É uma medida de resposta da quantidade demandada ou da quantidade ofertada a uma variação em seus determinantes. Uma alteração no preço do sorvete afeta em quanta demanda? Isso é elasticidade. Uma alteração na quantidade afeta em quanto no preço? Isso é elasticidade, tá bom? Se vai afetar muito, é muito elástico, é muito sensível. Se vai afetar pouco, é pouco elástico, é pouco sensível, tá bom? Bom, elasticidade e suas aplicações. Quando damos um exemplo de aumento de calor e um consequente aumento da demanda por sorvete, que é o nosso caso que a gente já estava trabalhando, a elasticidade explica o quanto é esse aumento, ou seja, em que medida é esse aumento. Porque até agora que a gente tratou até o capítulo 4, não foi em quanto, foi em aspectos qualitativos. Olha, a curva da demanda deslocou para frente, aumentou a demanda. A curva da oferta deslocou para trás, reduziu a demanda, reduziu a oferta. Ah, um novo equilíbrio, aumentou o preço, reduziu a quantidade. Ou aumentou o preço, aumentou a quantidade. Análises qualitativas que a gente estava fazendo até agora. Agora não. Agora, com o conceito de elasticidade junto, a gente vai falar análises quantitativas. A gente não vai falar só que deslocou e o novo equilíbrio é esse. A gente vai falar o quanto deslocou. Um impacto de tanto aqui deslocou em tanto aqui. É a quantidade agora que a gente trabalha, por causa do conceito de elasticidade, que é a última coisa que falta para fechar essa parte do conteúdo. Tá bom? Então, a gente vai medir o quanto os consumidores reagem às mudanças dessas variáveis. Os economistas usam o conceito de elasticidade. Então, eu vendo a minha casquinha de sorvete a R$1. Se eu aumentar 1,50, se eu aumentar 50% do preço da minha casquinha de chocolate, quanto disso eu vou ter de impacto na demanda por sorvete, na quantidade demandada, tá bom? Regra de bolso, já falei inclusive. Sempre quando falarmos a palavra elasticidade, substitua essa palavra na sua cabeça por sensibilidade, tá? Então, mais elástico, mais sensível. Menos elástico, menos sensível. Perfeitamente elástico, perfeitamente sensível. Perfeitamente inelástico, perfeitamente insensível. Tá? Muito sensível, pequena alteração, grande resultado. Inelástico, grande alteração, pequeno resultado. Tá? Bom, aí a gente tem alguns conceitos de elasticidade dentro do conceito maior, né? Elasticidade de preço da demanda, é o primeiro que a gente vê. Pô, aí já, professor, começou a confundir lá. Elasticidade de preço da demanda, que porra é essa? Vamos com calma. Elasticidade de preço da demanda é uma medida do quanto a quantidade demandada de um preço reage a uma mudança de preço do bem em questão, né? No caso é sorvete. Calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Ou seja, a elasticidade de preço da demanda de qualquer bem mede o quanto os consumidores estão dispostos a deixar de adquirir o bem à medida que seu preço aumenta. Iremos ver algumas influências das elasticidades de preço da demanda que geralmente acontecem. Então, regrinha para você entender a elasticidade de preço da demanda. Deixa eu ver se eu tenho alguma regra aqui. Tá, eu tenho. Regra de bolso, para como você lê a elasticidade de preço da demanda. Uma alteração no preço altera enquanto a quantidade demandada. É uma pergunta que você se faz quando você fala de elasticidade de preço da demanda. Vamos ler por partes. Quando você vê a sentença elasticidade de preço da demanda, você vai ler assim, tá, uma variação no preço afeta enquanto a minha demanda. Você vai ler desse jeito, tá?
Então, professor, o que é elasticidade preço-demanda? Tá, elasticidade preço-demanda, vamos ver. Uma alteração no preço afeta alguma coisa na demanda, e a gente vai calcular quanto. Então, se eu der uma questão na prova para vocês e falar assim, qual é a elasticidade de preço da demanda? O que você tem que calcular? Você tem que calcular exatamente isso. O quanto a minha demanda alterou, dada a uma alteração no meu preço. Beleza? Agora a gente vai ver algumas influências da elasticidade de preço da demanda que geralmente acontecem. Por quê? Porque ela acontece por alguns determinantes. Né? Algumas coisas acontecem no mundo, fazendo com que uma pequena variação no preço tenha um impacto na demanda. Tá bom? Disponibilidade de substitutos próximos. A gente viu já o que é bem substituto. Margarina, manteiga, Nescau e Toddy, tá? São bem substitutos. Se o Nescau ficou mais caro, você vai comprar Toddy. Se a manteiga está mais cara, você compra margarina. São bem substitutos perfeitos. Tudo bem? Então, o primeiro impacto, o primeiro determinante, como que se dá a elasticidade? A primeira coisa que dá a elasticidade é sobre disponibilidade de substitutos próximos. Bens com substitutos próximos tendem a ter demanda mais elástica, mais sensível, porque é mais fácil para os consumidores trocá-los por outros. Ou seja, a margarina custa R$ 5 e a manteiga custa 6. Você está disposto a pagar R$ 1 a mais para comer manteiga. Só que a manteiga passou a R$ 7. Você vai falar assim, não, vou comprar margarina, ela aumentou R$ 1 a mais agora, entendeu? Então, bens com substitutos próximos, né, substitutos perfeitos, tendem a ter demanda mais elástica, mais sensível, ou seja, uma pequena alteração no preço que você fez de 6 para R$ 7, a pessoa já deixa de comprar. Tá? Então, a sua demanda retrai, né? A sua demanda estava aqui, ela vai para trás, porque as pessoas vão procurar menos manteiga, porque ela ficou mais cara agora. Tá? Então, bens como substitutos próximos têm demanda mais sensível, demanda mais elástica. Uma pequena variação no preço reduz drasticamente a variação na quantidade demandada. Beleza? Um pequeno aumento no preço da manteiga, com o preço da margarina constante, fará com que a quantidade vendida de manteiga tenha uma grande diminuição. Então, mais elástico, mais sensível, menos elástico, menos sensível. Exemplo, pequena modificação, grande impacto. Aumentei R$ 1 o preço da manteiga, a demanda por manteiga vai cair bastante porque as pessoas vão passar a comprar margarina, tá? Então, esse é o primeiro determinante sobre a elasticidade de preço da demanda. Bens, substitutos próximos, disponibilidade de substitutos próximos. O Nescau aumentou R$ 1. Não, eu vou comprar o Toddy, a demanda por Nescau vai cair porque aumentou R$ 1, tá? É a sensibilidade da demanda por Nescau de acordo com o preço. O próximo item, o próximo item que é determinante sobre elasticidade de preço da demanda. Bens necessários versus bens supérfluos, ou bens de luxo, né? Os bens necessários tendem a ter demanda inelástica, insensível, não elástica. Uma pequena variação no preço não causa variação grande na quantidade, tá? Enquanto a demanda por bens de luxo tende a ser mais elástica, mais sensível. Quando o preço de uma consulta médica aumenta, as pessoas não alteram drasticamente o número de vezes que vai ao médico. Se você vai ao médico uma vez a cada 2 meses, se agora o médico ficou mais barato, você não vai 3 vezes a cada 2 meses, ou 5 vezes a cada 2 meses. Você vai a quantidade que você tem que ir, independente do preço, entendeu? Então, a demanda por hospital, por médico, é inelástico, é insensível. A variação do preço não causa aumento na quantidade, tá? Não causa alteração na quantidade, né? Quando os preços dos veleiros aumentam, veleiro é um bem de luxo. Aumenta a quantidade demandada de veleiros, a quantidade demandada de veleiros cai substancialmente. Então, um veleiro custa, eu não sei nem quanto custa um veleiro, gente, eu vou chutar um valor. Custa, sei lá, R$ 10.000 um veleiro. Se o veleiro subir para R$ 12.000, a demanda dele vai reduzir, porque as pessoas pagam 10 mil no veleiro, mas 12 elas não querem pagar. Então, vai cair a compra de veleiro. Ela vai cair substancialmente. Tá? Então, um pequeno aumento na quantidade gerou uma grande queda na demanda. Isso é a sensibilidade, isso é a demanda elástica, é a elasticidade da demanda. Tá bom? Outro exemplo, você não vai comprar mais arroz porque seu salário aumentou. Né? Se você, por mês, comprou um pacote de arroz de 5 quilos para comer com a sua família durante o mês, seu salário é R$ 1.000. Seu salário mudou para R$ 3.000, você vai comprar 10 pacotes de arroz? Não, você vai continuar comprando um. Então, o sorvete é um bem comum, é um bem necessário, né? O arroz é um bem comum. Então, você não vai comprar mais arroz porque o arroz aumentou.
o seu salário aumentou. Ah, o preço do arroz aumentou, era era R$ 10 o pacote de 5 quilos, agora é R$ 17 o pacote de 5 quilos. Quase dobrou o preço do arroz. A demanda vai reduzir? Não, as pessoas mais ou menos vão continuar comprando a mesma quantidade. Beleza? Então, a demanda, o arroz tem uma sensibilidade baixa, ele é inelástico, ele é insensível. Então, no geral, bens necessários, arroz, médico, esses exemplos que eu dei, são bens que não têm alteração de acordo com o preço. O médico for mais caro, você vai deixar de ir no médico? Não, se você vai precisar, você vai de qualquer forma. O preço do arroz aumentou, você vai deixar de comer arroz? Não, você vai comer a mesma quantidade que você comia, né? Bem supérfluo já não, já tem uma demanda sensível, já tem uma demanda elástica. Então, aumentou o preço do veleiro, a quantidade demandada cai. Beleza, galera? Elasticidade é isso, tá? Elasticidade, preço da demanda e seus determinantes. Continuando. Próximo item, definição de mercado. O que a gente está vendo aqui? Os determinantes, o que causa elasticidade de preço da demanda? Disponibilidade de bens substitutos, bens necessários versus bens supérfluos. Definição de mercado. Por exemplo, a elasticidade da demanda em qualquer mercado depende de como traçamos os seus limites. Mercados definidos de forma restrita tendem a ter demanda mais elástica, mais sensível, do que mercados definidos de forma ampla, uma vez que é mais fácil encontrar substitutos bem definidos de maneira restrita. Vamos encontrar substitutos para bens definidos de maneira restrita. Exemplo, os alimentos, em geral, uma categoria ampla, tem demanda bastante inelástica, insensível, porque não há bons substitutos para eles. Ou seja, você vai comer brócolis, qual é o substituto de brócolis? Não tem, né? Então, assim, o saquinho do brócolis lá aumentou R$ 1, você vai comprar. Então, é inelástico, né? Arroz. Uau, o arroz aumentou, tá tudo caro no mercado. Mas você não tem aquele kit básico que você tem que comprar todo mês, independente do preço? Aumentou o preço de tudo, tá mais caro, você tá puto da vida. Mas você vai comprar do mesmo jeito, entendeu? Então, tem uma demanda inelástica. Você não vai deixar de consumir porque tá mais caro, você vai consumir do mesmo jeito, tá? O sorvete, uma categoria restrita. O sorvete é sorvete, né? Sim, não é alimento em geral, é uma categoria restrita. Tem a demanda mais elástica, mais sensível, porque é fácil substituir o sorvete por açaizinho. Mas aquele açaizinho Nutella, igual eu como aqui, com xarope de glucose, com leite condensado e granola, eu taco na boca, geladinho, com sorvete. Igual sorvetinho, sabe? Ai, que delícia. Então, o sorvete é uma categoria restrita, ela tem uma demanda sensível. Então, definição de mercado quando você tem uma categoria de forma ampla, definida de forma ampla, é uma demanda mais inelástica. Arroz. Aumentou o preço de uma marca, você compra outra. Ficou R$ 3 mais caro, você vai comprar do mesmo jeito. É uma demanda inelástica, insensível. Sorvete. O sorvete está mais caro, eu vou comprar açaí, né? Eu vou comprar um bolo, tá? Sorvete de baunilha, uma categoria muito mais restrita, né? Dentro da linha de sorvete é muito mais restrita. Tem demanda muito elástica, muito sensível, porque os sabores de sorvete são substitutos quase perfeitos para ele. Ou seja, o sorvete está a R$ 5. O de baunilha está 8, por alguma coisa. A baunilha ficou mais cara. Então, o de baunilha está 8 e o sorvete em geral está 5. Você vai escolher outro sabor. Você não precisa do de baunilha. Tá? É isso que eu estou explicando nesse slide para vocês. Horizonte de tempo é outro determinante sobre a elasticidade de preço da demanda. Os bens tendem a apresentar demanda mais elástica, mais sensível, em horizontes de tempos mais longos. Quando o preço da gasolina sobe, a quantidade demandada desse combustível cai nos primeiros meses. Então, tem um efeito elástico. O preço da gasolina subiu, as pessoas param de sair de carro um pouco, no início. Com o passar do tempo, contudo, as pessoas compram carros que consomem menos gasolina, passam a usar transporte público e se mudam para mais perto do lugar onde trabalham. Em alguns anos, a quantidade demandada de gasolina cai substancialmente. Então, o horizonte de tempo ainda é um determinante sobre a elasticidade de preço da demanda. Tá? No curto prazo, reduz a demanda, com o passar do tempo as pessoas arrumam outras formas de não precisar aumentar aquela demanda, daqui a pouco a quantidade demandada de gasolina vai cair de qualquer forma. Tá bom? Regra de bolso. Lendo a frase elasticidade de preço da demanda, que eu já falei lá no início. Como que você olha para essa expressão e lê? Você lê assim, uma alteração no preço altera em quanto a quantidade demandada. Ou, quanto que eu tenho que alterar, o quanto eu altero, não, o quanto não.
Se eu alterar meu preço, eu tenho uma boa agora. Se eu alterar meu preço em uma unidade, o quanto que eu alterei na minha demanda? Se eu aumentar o meu preço em 1%, quantos por cento mudou a minha demanda? Tá? É assim que você lê a elasticidade de preço da demanda. Tá? Então, novamente, calcule a elasticidade de preço da demanda desse exercício, X. Aí você vai, caramba, o que é elasticidade de preço da demanda mesmo? Elasticidade de preço da demanda é uma variação de uma unidade, 1%, R$ 1, enfim, uma variação de uma unidade no meu preço causa quanto de variação na minha demanda, tá? Então, continuando, a elasticidade de preço da demanda é uma variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Ou seja, é percentual sobre percentual. Elasticidade de preço da demanda é isso aqui. Variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Como é porcentagem, na hora de eu sair o resultado, pode dar um valor negativo, pode dar um valor positivo, mas sempre você vai ler em módulo, você vai ler ele sempre positivo, porque você está trabalhando com percentual. Então, o percentual aumentou ou o percentual diminuiu, a elasticidade é maior ou a elasticidade é menor, mas não vai ter elasticidade negativa, tá? Às vezes a conta sai um número negativo, mas não existe elasticidade negativa, então você vai ler sempre em módulo, tá bom? Suponhamos que um aumento de 10% no preço do sorvete de casquinha cause uma queda de 20% na quantidade de sorvete que você compra. Qual é a sua elasticidade de preço da demanda? Elasticidade de preço da demanda é variação percentual da quantidade, em cima, quanto foi? 20%. Sobre variação percentual do preço, quanto que foi? Aumento de 10%. 20% dividido por 10% deu 2. O que significa meu 2? Como nós analisamos no caso anterior. A elasticidade é 2, indicando que a variação da quantidade demandada é 2 vezes maior que a variação do preço. É assim que você vai ler sempre qualquer problema de elasticidade de preço da demanda. Você vai calcular, você vai achar o valor que você achar e você vai explicar o resultado assim. Tá bom? Como a quantidade demandada de um bem está negativamente relacionada com o seu preço, ou seja, quanto mais o preço aumenta, mais ele cai na demanda, né, mais a demanda cai, a variação percentual da quantidade demandada sempre terá um sinal oposto ao da variação percentual do preço. Portanto, o resultado que você lê pode dar um número negativo. É comum deixar de lado esse sinal. Você vai esquecer o sinal, porque você está medindo percentuais, né? Então, o sinal não existe nesse caso. Então, por convenção, iremos sempre analisar em módulo, o número em módulo, tá? Você nunca vai analisar se o número é positivo ou negativo, você vai analisar só o número. Método ponto médio. Mas aí começa a dar problema para a gente, esse negócio de elasticidade, né? Não é só aquilo. Qual é o problema de calcular a elasticidade? Você tem que usar o método ponto médio. Por quê? Eu já vou explicar para vocês. Eu tenho um exemplo aqui de ponto A e ponto B. Eu estou medindo a elasticidade nos dois pontos. Se você tentar calcular a elasticidade do preço da demanda entre dois pontos em uma curva de demanda, ou seja, você tem uma curva de demanda e você tem o ponto A e o ponto B. Você quer analisar a elasticidade de preço da demanda entre esses dois pontos, no meio. Tá? Você quer saber quanto é aquela elasticidade de preço da demanda no meio, entre o ponto A e o ponto B. Tá bom? Logo, você perceberá um problema desagradável. A elasticidade do ponto A, do A para o B, parece diferente da elasticidade do B para o A. Consideramos, então, o seguinte exemplo. O ponto A eu tenho um preço de R$ 4,00 e uma quantidade de 120. O ponto B eu tenho um preço de R$ 6,00 e uma quantidade de 80. Então, grava isso na sua cabeça, anota aí no seu caderno que eu vou explicar agora o que acontece, qual é o problema. Do ponto A para o ponto B, o preço sobe 50% e a quantidade cai 33%. Por quê? Do ponto A para o ponto B, subiu por 50% no preço, né? Metade aqui é 2, aumentou 2, então aumentou 50% no preço. E a quantidade reduziu de 120 para 80, então a quantidade caiu 33%. É isso que a gente analisa do ponto A para o B. Qual é a elasticidade de preço da demanda? Percentual de demanda dividido pelo percentual de preço. 33% dividido por 50%, 0,66. Qual que é a minha elasticidade do ponto A para o B? 0,66. Tá? Só que agora vamos analisar o inverso. Vamos analisar do ponto B para o A. Vai dar a mesma coisa? Não vai. Do ponto B para o A. O preço cai 33%. Por quê? Porque do B para o A, o preço é 6
e ele vai virar 4. Ou seja, daqui para cá é diferente de ser daqui para cá. Né? Do A para o B, aumentou 50% no preço. Do B para o A, reduziu 33%. Tá? Se você pegar R$6 menos 33% na sua calculadora, vai dar R$4. Tá? E a quantidade, mesma coisa. A quantidade aumentou da 80 para 120, ela aumentou 50%. Ou seja, a ida é diferente da volta. Se você analisou do A para o B, você teve uma elasticidade de 0,66. Se você analisou do B para o A, você teve uma elasticidade de 1,5. Ou seja, não pode, né? A ida tem que ser igual à volta. Por isso que a gente adota o ponto médio para calcular uma distância entre dois pontos sobre a elasticidade de preço da demanda. Tá? Isso acontece porque as variações percentuais são calculadas a partir de uma base diferente. Como resolveremos esse problema? Ponto médio, método do ponto médio. Com o método do ponto médio, em qualquer direção, o resultado será o mesmo aplicando a seguinte fórmula. Você tem lá, eu vou te dar um problema na prova, vou te dar uns números, preço A, preço B, quantidade A, quantidade B. Calcule o preço, elasticidade de preço da demanda, de acordo com o método do ponto médio. O que você vai fazer? Você vai pegar aqueles valores que eu joguei para você, vai jogar nessa fórmula. Aí eu calculei, conforme o exemplo anterior, do A para o B, tá? Aqui o Q1 é o A, né, e o Q2 é o B. Então, Q2, 120 menos 80, dividido por 120 mais 80 aqui, Q2 mais Q1, tudo isso dividido por 2. Aí embaixo, P2 menos P1, 6 menos 4, dividido por o somatório de 6 mais 4, dividido por 2. Só subir os valores no problema aqui, tá? Cálculo em cima, né? 120 menos 80, 120 mais 80 dividido por 2, peguei esse resultado, dividi por esse aqui, 0,4. 6 menos 4 dá 2, 6 menos 4 dá 10, por 2, 5, 2 por 5, 0,4. Show? 0,4 dividido por 0,4, 1. Aqui, qual é a elasticidade de preço da demanda desse exemplo tal? 1. Beleza? Se eu quiser fazer o inverso agora você troca os valores. O que era Q2 vira Q1 e o que era P2 vira P1, tá? Inverte os valores aqui. Vai dar a mesma coisa. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Então aí a gente resolve o problema de ida e volta. Então o ponto médio é o método que você tem que usar para calcular a distância entre a elasticidade de preço da demanda entre dois pontos, em que a ida dá o mesmo resultado que a volta, que é exatamente o que você precisa. Tá bom? Por que dá a ida e a volta? Porque o método do ponto médio ele pega exatamente o meio dessa sua distância. Ok? Foi? Todo mundo bem? Gente, esse é o último tema dessa primeira parte do nosso conteúdo. Então, assim, professor, vai cair elasticidade na prova? Vai. Então, ó, estudem bonitinho, porque esse é o tema mais difícil e vai cair na prova. Óbvio que vai cair na prova. Variedade das curvas de demanda. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as curvas de demanda. Tem várias curvas de demanda, vou mostrar 5 para vocês aqui. As curvas de demanda são classificadas de acordo com a sua elasticidade, de acordo com a sua sensibilidade. A demanda é considerada elástica, sensível, quando a elasticidade é maior que 1. Então, eu estou traçando uma regrinha para vocês. Aqui a elasticidade é 1. Quando é maior que 1, ela é considerada elástica. Quando ela é menor que 1, ela é considerada inelástica. Quando ela é 1, ela é considerada demanda unitária, elasticidade unitária. Tá? Já dei um spoiler. Maior que 1 significa que a quantidade varia proporcionalmente mais do que o preço, quando ela é maior do que 1. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, deu 1,5. Então, a elasticidade variou mais do que o preço. Ó. O preço não caiu 33%, a quantidade aumentou 50%. A elasticidade deu 1,5. Ou seja, a minha elasticidade de preço da demanda, nesse exemplo aqui do ponto B para o A lá atrás, é considerado elástico, é considerado sensível, sendo que a minha variação do preço em relação à quantidade foi 1,5 a mais. Tá? Então, se eu mexi em uma unidade no meu preço, a minha quantidade aumentou em 1,5. Ok? A demanda é considerada inelástica, insensível, né, sem sensibilidade, sem ser afetada pelo preço, né, quando é menor que 1, né, de 0 a 0,9999. O que significa que a quantidade varia proporcionalmente menos do que o preço. Se a elasticidade é igual a 1, já falei para vocês agora,
A variação da quantidade é proporcionalmente igual à variação do preço. Diz que a demanda possui elasticidade unitária. Foi exatamente esse exemplo aqui. Então, dá um problema na prova para vocês falar assim, dá uns números, igual esses aqui, ó. 2 pontos, 2 preços, 2 quantidades. Fala, calcule através do ponto médio a elasticidade de preço da demanda. Você vai calcular, a elasticidade de preço da demanda é tanto, é isso aqui, ó, você vai chegar nesse resultado. Aí minha próxima pergunta é, qual tipo de elasticidade é? É elástica, é inelástica, é elasticidade unitária? Você vai responder, elasticidade unitária porque deu 1. Certo? Beleza. Agora, regra de bolso. Eu vou mostrar 5 casos de elasticidade da curva da demanda, tá? Regra de bolso é, regra básica. Quanto mais deitada a curva de demanda é, mais horizontal, curva de demanda, lembra que ela é assim, tá? Quanto mais deitada ela é, mais elástica ela é, mais sensível. Qualquer variação do preço afeta muito a quantidade demandada, tá? Então, quanto mais deitada a curva de demanda, aqui, quanto mais deitada ela for, mais elástica ela é, porque qualquer pequena variação no preço causa grande variação na quantidade. Tá bom? Pequena variação no preço causa grande variação na quantidade. Quanto mais em pé ela está aqui, quanto mais em pé ela for, é inelástica. Grandes variações no preço gera quase nenhuma variação na quantidade, tá? Então, curva de demanda, quanto mais deitada, mais elástica, quanto mais em pé, mais inelástica, tá? Você muda muito o preço aqui e não muda em nada a quantidade aqui. É insensível, tá bom? Vou mostrar 5 casos. E tudo isso vale para a oferta. Tudo isso que eu estou falando para vocês do lado da demanda, a gente replica a mesma história para o lado da oferta, tá bom? Demanda perfeitamente inelástica. Quando você calcula isso, a elasticidade dá 0. Inelástica é perfeitamente insensível. Quando a sua curva é reta para cima, é completamente vertical. Sua demanda é perfeitamente inelástica. Você tem um preço aqui no eixo Y, no eixo X você tem um preço. No eixo Y você pode variar 1000 vezes o preço ali do produto para cima ou para baixo, que a sua quantidade vai permanecer inelástica, ela vai permanecer nesse ponto, tá bom? Dá uma elasticidade 0. Demanda inelástica. No geral, a elasticidade menor que 1. Demanda com elasticidade unitária, a elasticidade exatamente igual a 1. Demanda elástica, qualquer valor acima de 1. Demanda perfeitamente elástica, elasticidade infinita, quando a sua curva é horizontal. Nenhuma variação no preço causa infinitas variações na sua quantidade. Tá bom? 5 gráficos agora para mostrar isso que eu acabei de falar para vocês. Demanda perfeitamente inelástica, elasticidade igual a 0. Sua curva está completamente vertical. Qualquer variação no meu preço, 4 para 5, afetei nada a minha quantidade demandada. Eu só aumentei o preço. Nesse caso, eu só inflacionei. De 4 para 5, a quantidade demandada é exatamente a mesma coisa. Arroz. Arroz aumentou o preço. As pessoas consomem a mesma quantidade? Na média, sim. Tá? Segundo caso, demanda inelástica, inferior a 1. É uma curvinha normal de demanda, né, mais ou menos assim, inclinadinha, tá? Teve um pequeno aumento na quantidade, uma pequena redução no preço. Isso aqui é demanda inelástica normal, tá? Aumentou o preço, reduziu a quantidade um pouquinho. Ali a gente está dentro dos parâmetros, tá? Nesse exemplo, ela sobe de 4 para 5 reais e a quantidade reduz de 100 para 90. Tá? Demanda inelástica. Ela tem sensibilidade, mas ela não é tão sensível assim, tá? Demanda com elasticidade unitária, elasticidade igual a 1. Ou seja, o mesmo percentual de variação no preço é exatamente o mesmo percentual de variação na quantidade. Subir de 4 para 5, um aumento de 22% no preço, reduzir de 100 para 80, uma queda de 22% na quantidade. Demanda com elasticidade unitária. Quando você divide percentual sobre percentual e dá 1, demanda com elasticidade unitária. Os últimos 2 casos, elasticidade demanda elástica, valores acima de 1. O exemplo. O meu preço aumentou de 4 para 5, aumento de 22% na quantidade, causa uma queda de 67% na quantidade demandada. Isso significa que minha demanda é elástica. Uma pequena variação na quantidade gerou mais do que proporcional a uma queda uma pequena variação no preço, gerou uma variação acima da minha variação do preço, entendeu? Se aqui fosse 22 e aqui 22, elasticidade unitária. A mesma variação percentual ao preço, variação percentual na quantidade.
Se a minha variação da quantidade é maior, é um percentual maior do que o meu do preço, significa que é uma demanda elástica, ela é sensível. Uma pequena variação no meu preço causou uma grande variação na minha quantidade. Então aqui eu tive um aumento de 22% no preço do sorvete, de 4 para 5, e a minha demanda caiu de 100 para 50, ela caiu 67% na quantidade demandada. Tá? Aí é considerada demanda elástica, uma demanda sensível. Qualquer pequena variação no preço causa grande variação na quantidade, mais do que o proporcional. Tá? E é o último exemplo, é o exemplo extremo, né? Demanda perfeitamente elástica, elasticidade infinita. Ó, preço meu, demanda elástica é curva deitada. A qualquer preço acima de R$4, a quantidade demandada é zero. Ou seja, você está aqui, ó, a quantidade demandada a 4 reais, pode ser 1, pode ser 5, pode ser 20, pode ser 1.000. Se você pôr o preço 4 e 1, você já está fora da curva, a sua demanda é zero. Qualquer valor fora da curva, a demanda é zero. Qualquer valor a R$4, a sua demanda é infinitamente infinita. Tá? 2. A exatamente R$4, onde está batendo na sua curva aqui, os consumidores comprarão qualquer quantidade que eles quiserem. Por isso que a demanda tem elasticidade infinita. Tá? A um preço inferior a 4, a quantidade demandada é infinita também. Então, de 4 para baixo, as pessoas vão querer infinitamente esse produto. Se aumentou 1 centavo nesse preço, a quantidade automaticamente vai para zero, porque a sua demanda é elasticidade infinita, ela é perfeitamente elástica. Qualquer variação no preço reduz a quantidade a zero, é o caso extremo. Tá? Eu dei um caso extremo aqui, que é o primeiro, que variações no preço não causam nenhuma variação na quantidade, que é a demanda perfeitamente inelástica. E aqui é outro caso extremo, né? Qualquer variação no preço para cima, acima do que preço de mercado, reduz a sua quantidade demandada para zero. E qualquer valor abaixo, a sua demanda é infinita. Beleza, galera? Dei 5 exemplos para vocês de elasticidade. Então, isso aqui, ó, essa tabelinha é boa. Vocês gravarem esses conceitos aqui. Ó. Demanda perfeitamente elástica, quando a elasticidade é zero. Inelástica, quando é menor que 1. Elasticidade unitária, quando é exatamente igual a 1. Demanda elástica, maior que 1. Demanda perfeitamente elástica, elasticidade infinita. Tá? Isso vale para oferta. Existe oferta perfeitamente inelástica, com elasticidade unitária, elástica e perfeitamente elástica. Tá? Tudo que eu expliquei do lado da demanda, o lado da oferta funciona do mesmo jeito. Tá bom? Outras elasticidades da demanda. Existem outras elasticidades da demanda, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Que é da mesma forma que você pensa, né? Como eu expliquei tudo até agora, você vai pensar do mesmo jeito, só que tem outras análises. Aqui você vai analisar. Lá você analisou a elasticidade de preço da demanda, você analisou uma variação no preço causa quanta variação na minha demanda. Aqui você vai ler como? Uma variação na renda causa quanta variação na demanda. É só ler a sentença, tá? Elasticidade de renda da demanda. Mede o quanto a quantidade demandada varia à medida em que a renda do consumidor varia. Ela é calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual da renda. Ou seja, a elasticidade de renda da demanda é igual à elasticidade de preço da demanda, só que em vez de falar de preço, está falando da renda. Tá? Então, em cima, você vai ter a variação percentual da quantidade, embaixo você vai ter a variação percentual da renda. Elasticidade de preço da demanda, o que é? Variação percentual da quantidade sobre a variação percentual do preço. Da renda, quantidade, sobre a variação percentual da renda. É a mesma coisa, é a mesma regra. Elasticidade de preço cruzada da demanda. Mede o quanto a quantidade da demanda de um bem responde às mudanças no preço de um outro bem. Tá? Então, quanto que afeta... Se eu aumentar o preço do meu sorvete... Vamos lá. Se eu aumentar o preço do meu sorvete, enquanto eu afeto a demanda do mercado de jet ski? Provavelmente vai dar inelástico, né? Mas é só um exemplo, tá? Elasticidade de preço cruzado da demanda é justamente isso. É o quanto a variação do preço de um bem altera a quantidade demandada de outro bem, tá? Por isso que é cruzada, porque você está falando de dois bens diferentes, tá? Porque nos exemplos anteriores é quanto a variação no preço causa na demanda, o quanto a variação na minha renda causa na demanda. Agora é o quanto a variação do preço de um bem causa na minha demanda de outro bem, tá? Isso aí é elasticidade de preço cruzada da demanda.
Então, a regrinha, a formulazinha é essa aqui. Variação percentual na quantidade demandada do bem 1 sobre a variação percentual do preço do bem 2. Então, variação percentual do preço do bem 2. Se eu aumentar o meu bem 2 é o sorvete. Se eu aumentar o preço do meu sorvete em 10%, quanto que eu vario a quantidade demandada por jet ski, que é no bem 1? Provavelmente é inelástico, tá? Mas é um exemplo que eu só estou ilustrando para vocês. Vamos dar uma pausa. Pausa o vídeo. Tomar água. Lado da oferta. O lado da oferta eu não vou demorar porque é a mesma coisa. Eu só vou mostrar para vocês rapidamente o nosso exemplo do lado da oferta e a nossa aula já acaba, tá? Rapidinho. É a mesma coisa, só que pro lado dos vendedores, pro lado dos ofertantes, tá? Elasticidade de preço da oferta, o que é? Variação percentual da quantidade ofertada dividida pela variação percentual do preço. Como que você calcula? Exatamente como a gente calculou lá na demanda, tá? Só que aqui a gente está falando da oferta. Uma medida do quanto a quantidade ofertada de um bem responde a uma variação do seu preço, calculada como uma variação percentual da quantidade ofertada, dividida pela variação percentual do preço. É exatamente a mesma coisa. Só que, em vez de você estar falando aqui em cima da quantidade demandada, enquanto a minha demanda aumenta ou diminui, você está falando enquanto a minha oferta aumenta ou diminui. Aumentei o preço do açúcar em R$1, quanto que a minha quantidade ofertada de açúcar acontece, de sorvete? Ela aumenta, ela diminui em quanto? Tá bom? É a mesma coisa. Um exemplo aqui. Vamos supor, por exemplo, que o aumento do preço do leite de 2,85 para 3,15 por litro aumente a quantidade que os fazendeiros produzem de 9 mil para 11 mil litros por mês. Ou seja, eu já tenho P1, P2, Q1, Q2. Preço inicial, preço final, preço inicial, preço final. Tá? Um aumento de 2,85 para 3,15 causa um aumento de 9 para 11. Usando o método do ponto médio, calculamos a variação percentual do preço como? A gente vai aplicar naquela formulazinha, né? Primeiro vamos calcular a variação percentual do preço, de 2,85 para 3,15. Então é final menos inicial dividido por 3 vezes 100. 3, 9... 3 é o ponto do meio, tá? É entre 2,85 e 3,15. Qual que é o ponto do meio? R$3, tá? Então aqui a gente só está calculando a variação percentual do preço. Então é final menos inicial dividido pelo meio vezes 100. Aí você acha o percentual da variação percentual do preço. Ou seja, de 2,85 para 3,15, ou seja, o preço do meu leite subiu 10%. Certo? Da mesma forma, a gente calcula a variação percentual da quantidade ofertada. Como que a gente calcula a variação percentual da quantidade? Final menos inicial dividido pelo meio entre 9 e 11 é 10. Tá? Vezes 100, achou a variação percentual da quantidade ofertada. Opa, já tenho os dois dados que eu preciso. Variação percentual da quantidade ofertada, variação percentual do meu preço. Como que eu aplico? A formulazinha. Elasticidade de preço da demanda, qual é? Variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. 2. Opa, a demanda é elástica, acima de 1. Né? Nesse exemplo, usamos a elasticidade de 2, indica que uma quantidade ofertada varia proporcionalmente 2 vezes mais do que o preço. Então, nesse caso, o preço aumentar do leite de 2,85 para 3,15 aumentou 2 vezes mais a quantidade demandada, afetou 2 vezes mais do que o preço. Tá bom? Variedade das curvas de oferta é a mesma coisa do lado da demanda. Existem 5 casos: perfeitamente inelástico, elasticidade unitária, elástico, inelástico e perfeitamente elástico. Tá? Mesma coisa, oferta. Minha oferta aqui, ó, ela é perfeitamente inelástica. Agora, a minha curva de oferta é em pé. Perfeitamente inelástica. Qualquer variação do preço não causa nenhuma variação na quantidade. Tá? Minha elasticidade é igual a zero. Quando você calcula a elasticidade de preço da oferta, que dá zero, demanda perfeitamente inelástica. Tá? Aqui, demanda elasticidade menor que 1.
O aumento de 22% no preço causou um aumento de 10% na quantidade, ou seja, menos do que o proporcional, né? 22, aumentou 22 aqui, aumentou 10 aqui, ou seja, você precisou aumentar bastante no preço para aumentar só um pouquinho a quantidade. Então, é uma demanda inelástica, tá? É uma oferta inelástica. Você aumentou muito o percentual da quantidade para ter uma pequena variação no preço, tá? É inelástico. Elasticidade menor do que 1. Elasticidade unitária, quando é 1, o percentual aqui é igual ao percentual aqui, 22% aqui, 22% aqui. Se aumentou 22% aqui, se aumenta 22% na quantidade ofertada, tá? Elasticidade que dá valor 1, elasticidade unitária. Oferta elástica, elasticidade maior do que 1. Uma variação na quantidade dá um aumento, uma variação pequena no preço dá um aumento mais do que proporcional na quantidade. Ou seja, aqui aumentou 22%, então aqui vai ter que aumentar mais 20%, porque é uma demanda elástica, acima de 1. O aumento do preço de 4 para 5, que foi 22%, causou um aumento de 60% na quantidade ofertada, daqui para cá. Beleza? E o último caso, oferta perfeitamente elástica, elasticidade infinita, minha curva deitada, minha curva de oferta é completamente deitada. A qualquer preço acima de R$4, a quantidade ofertada é infinita. Qualquer preço que eu, vendedor, quero vender para o mercado acima do preço de mercado, acima de R$4, eu quero vender infinitamente. Quero vender a R$4,01, a R$4,10, a R$4,50, a R$5, a R$20, a R$90, todas as quantidades possíveis, infinita. Qualquer preço abaixo de R$4 eu não quero vender nada. O meu preço mínimo é R$4. Abaixo disso eu não vendo. Eu fecho minha loja e vou embora. Tá? Há um preço exatamente a R$4, exatamente na minha linha completamente elástica, perfeitamente elástica da oferta. Os produtores fornecerão qualquer quantidade. Então, se eu estou exatamente nesse ponto, qualquer quantidade eu quero ofertar. Tá? Qualquer quantidade me satisfaz como ofertante. Eu quero vender. Beleza? Gente, eu acabei a aula de hoje. É isso que eu tinha que falar para vocês sobre elasticidade. A aula da semana que vem, eu vou continuar falando de elasticidade, só que aí a gente vai para a prática. A gente vai resolver exercícios sobre elasticidade. Tudo bem? Na outra semana, sem ser a semana que vem, já é a revisão que eu faço com vocês desse conteúdo, do capítulo 1 ao 5. Já faço uma revisão rapidamente com vocês, numa aula síncrona. E depois já é a prova de vocês, que eu vou disponibilizar no dia da aula, que vocês tenham o calendário certinho, se organizem, estudem, tá? Então, semana que vem, a gente continua no capítulo 5, só que eu já dei a teoria, então a gente vai resolver alguns exemplos. Lista 1 e ANAP 1 envolvem todo o conteúdo dessa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro Mankey, que eu estou utilizando. Estudem, é muito conteúdo. Não é um conteúdo fácil, é um conteúdo difícil. Não deixe para a última hora, que vai dar boa, tá bom? Qualquer coisa me procurem, me mandem e-mail, estou sempre disponível, tá? Sempre respondo e-mail rápido, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Só vou esperar sair aqui para eu finalizar a aula de vocês por hoje. E é isso, pessoal. Deixa eu parar a gravação. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, tá? Bons estudos para vocês. Fiquem bem aí.